Oi, gente! Muito boa tarde para você que está em casa, para você que nos acompanha pelas redes sociais. Hoje a gente vai falar sobre os problemas de coluna com o ortopedista Vitor Hugo. Você sabia que aqui em Caruaru tem empresa que produz jogos de videogame? Tem sim, claro que a gente vai mostrar como funciona. Você também vai ver uma dica do nosso Nutri Jefferson Arruda. Ele vai mostrar pra gente como a gente pode cozinhar o ovo sem perder os nutrientes. Tem também uma dica de economia de água com o biólogo Marcelo Bezerra e uma reportagem sobre pessoas que são apaixonadas por viajar de moto pelo mundo. Então, o que você está esperando? Puxa uma cadeira, chegue junto, o cotidiano está só começando. Olha só, gente, a dorsalgia, também conhecida como dor nas costas, está no ranking das 10 doenças que mais afastam os brasileiros do trabalho. Por isso que hoje eu estou recebendo aqui no estúdio o ortopedista Vitor Hugo. Doutor, seja muito bem-vindo ao Cotidiano para falar sobre um problema que incomoda muito e que de fato é muito constante e tem afastado muita gente do trabalho. O que causa a dor nas costas, doutor? Boa tarde, Marcela. Boa tarde, nossos telespectadores. De fato, a dor nas costas é a causa mais comum de dor nos consultórios médicos do mundo inteiro, inclusive. Essa estatística é global. A principal causa de dor nas costas está associada ao estilo de vida. Por mais incrível que pareça, às vezes a pessoa procura alterações em exames complementares, em exames de imagem, frequentemente os exames não mostram alterações tão significativas, justamente porque a causa da dor é o estilo de vida, é o estresse, é o sono inadequado, é a falta de atividade física, é a obesidade. E essa dor, ela pode atingir vários pontos, começando no início, aqui, até a região lombar, não é isso, doutor? Isso, exatamente. Toda a coluna pode ser acometida em segmentos distintos, desde a parte cervical até o segmento mais distal, que é o segmento lombar. E justamente esse segmento lombar, essa transição entre a coluna lombar e a coluna torácica é a mais frequentemente acometida por dor. Tem vários motivos para dor nas costas. Quais são eles? A hérnia de disco também. Isso é um detalhe muito importante, Marcela, para a gente esclarecer para as pessoas. Por incrível que pareça, a hérnia de disco não é uma causa tão significativa de dor nas costas. A maioria das pessoas que tem uma hérnia de disco, na verdade, não tem dor nas costas. O tipo de dor, o tipo de quadro clínico que uma hérnia de disco causa é bem diferente daquela dor nas costas. Entendi. A hérnia de disco, quando vai causar um quadro clínico, na verdade, é um quadro muito mais neurológico. É um quadro de dor, de dormência, de queimação, de formigamento no membro inferior, na perna, associada a uma dor lombar. Mas o que está causando a dor não é a hérnia. Entendi. Essa é uma distinção que é muito importante a gente fazer para as pessoas. E o que causa essa dor? A má postura, você falou também que é a falta de atividade física, mas tem alguma doença associada? Qual a principal causa? O que é que biomecanicamente promove a alteração que vai gerar a dor nas costas? É uma fraqueza da musculatura abdominal. Sim. A gente tem a coluna, a gente tem o eixo do nosso esqueleto, que é a coluna, ela está envolta em um grupamento muscular bastante espesso e precisa de um anteparo da musculatura abdominal. O que frequentemente acontece é que há um desequilíbrio entre esses grupos musculares. A pessoa tem uma fraqueza de musculatura abdominal e isso repercute em um desequilíbrio biomecânico na coluna, causando a dor. Entendi. E falando um pouquinho sobre hérnia, que também tem uma boa parte da população que tem a hérnia de disco, e pode ser inclusive desencadeada quando você está jovem, porque muita gente, não, só tem hérnia uma pessoa mais velha. O que causa, doutor, a hérnia de disco? O que causa a hérnia de disco é um rompimento da parte do disco intervertebral que contém o seu núcleo. A gente tem um núcleo do disco intervertebral, esse núcleo é contido por uma série de anéis fibrosos. Quando esses anéis se rompem, o núcleo extravasa, o núcleo sai do centro. E
quando ele sai e comprime uma raiz nervosa ou comprime a medula, a gente tem a hérnia sintomática. Mas é muito importante nossos telespectadores entenderem que na imensa maioria das vezes a hérnia não é cirúrgica. Entendi. Na imensa maioria dos casos não há necessidade de operar. O tratamento tanto da hérnia quanto da dor lombar envolve mudança do estilo de vida, envolve atividade física e envolve fisioterapia. Veja que eu nem falei em medicamento, nem falei em remédio para dor. Claro, quando a pessoa está no quadro de dor aguda, a gente tem que tomar a medicação, claro. Mas o tratamento que faz a pessoa deixar de ter a dor nas costas não é medicação. É fisioterapia, atividade física, mudança no estilo de vida. Muito bem, doutor. Agora a gente vai conhecer a história do Vital Florencio. Ele tem 33 anos, descobriu que tem hérnia de disco jogando bola, viu, doutor? Ó, o tratamento que foi receitado para ele, exercício físico, tá vendo aí? Nada de medicação. Vamos conhecer a história dele, simbora. Foi durante uma partida de futebol com os amigos que Vital sentiu dores fortes na lombar. Ele teve de parar imediatamente o que estava fazendo. Infelizmente eu tive essa notícia não muito agradável em relação ao problema de coluna. Quando eu estava fazendo atividade esportiva, né? Estava praticando futebol amador com os amigos. E aí em um determinado momento do jogo eu senti uma dor forte na lombar e aí eu tive que parar o jogo imediatamente. A partir daí ele buscou ajuda médica e veio o diagnóstico. E aí ele diagnosticou como um espasmo muscular inicialmente. Ele passou uma série de medicamentos, e aí eu tomei e realmente não resolveu. Aí eu retornei ao médico e aí a gente viu que precisava de uma ressonância. E aí quando a gente fez a ressonância, constatou que temos uma hérnia de disco, duas hérnias de disco, né, L1 e L2 na lombar, né, seguido de uma vértebra a mais que eu tenho. É diferente de muita gente que não tem essa vértebra. Vital teve que mudar de rotina, deixou de jogar bola e parou de fazer atividades de impacto, trocou o futebol pela piscina e passou a fazer exercícios na academia que auxiliem no fortalecimento da lombar. E aí eu desenvolvi, agora há pouco, a hidromassagem, melhorou bastante. Comecei agora uma série de musculação, né, de treinos de musculação, para reforçar a região lombar. E aí você, quando tem esse reforço no músculo, na região lombar, acaba minimizando muito a dor em relação à hérnia. Mesmo com o tratamento e o uso de medicamentos, ele ainda sente dores. Eu tenho algumas limitações do dia a dia, que vai ser eterna, essas limitações até o fim da vida, né? E aí você vai moldando muito sua vida em relação a essa questão dessa dor. Doutor Vital é um caso raro, porque ele é magro, praticava um certo tipo de atividade, não deixa de ser, jogava uma peladinha, e aí descobriu jogando bola. Interessante, né? Não é o que a gente encontra mais comumente. Geralmente esses quadros acontecem em pacientes em situação de sobrepeso ou obesidade, apesar de que vale a pena a gente distinguir bem o que seria essa atividade física que o Vital vem desempenhando, né? Porque frequentemente as pessoas acham que uma peladinha 2, 3 vezes por semana configura uma atividade física rotineira e não é bem assim. O que a gente associa à atividade física, quando a gente associa a atividade física a uma prática realmente saudável, quando ela é constante, quando ela é periodizada e quando ela vem acompanhada de outros hábitos também saudáveis. Nem sempre na pelada a gente encontra esses componentes. Frequentemente, inclusive na pelada, a gente, na verdade, toma bebida alcoólica, se alimenta de alimentos que não são os mais saudáveis. Então, não é sempre que a gente encontra na pelada o melhor tipo de atividade física, né? É mais uma diversão com mais os uma amigos. Diversão, isso é. E aí foi quando ele teve a crise e aí sentiu muitas dores nos membros inferiores, como o senhor já tinha falado aqui, que é bem característico da hérnia de disco, não dói as costas, dói mais os membros inferiores e às vezes paralisa, a pessoa não consegue sair do lugar, não é isso, Isso doutor? é verdade, porque a hérnia ela comprime a raiz nervosa, então a pessoa trava realmente. É uma dor muito lancinante, muito aguda e essa dor deixa a pessoa paralisada. E por incrível que pareça, na ampla maioria das vezes, não é a cirurgia que vai melhorar a qualidade de vida, não é a cirurgia que vai resolver esse quadro. Ô doutor, a hérnia de disco tem alguma coisa a ver com hereditariedade ou não? Não, Marcela, não. Não há registros na literatura de genes que sejam transmitidos para descendentes e que causem hérnia de disco, não é esse relato, não.
E num caso de crise, de dor, o que a pessoa deve fazer? Principalmente quem está ao lado, porque a pessoa que está sentindo dor está ali paralisada. E para ajudar, o que é que eu posso fazer? A melhor coisa que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa que está no episódio agudo de dor como essa, né, como do Vital da reportagem, é levar o paciente ao pronto-socorro sem mobilizar, sem tentar mexer na perna, porque às vezes a perna fica travada mesmo e a pessoa tenta mexer, tenta esticar. Não, deixa do jeito que está, remove para o hospital. No hospital vai receber medicação endovenosa para sair desse quadro de dor e uma vez que melhore essa dor aguda, aí é que começa o tratamento para isso não acontecer de novo. E esse tratamento envolve, eu acho muito importante reafirmar, envolve fisioterapia, envolve atividade física. Ô doutor, uma outra causa de dor nas costas é a lombalgia, não é isso? Vamos explicar para os nossos telespectadores o que é a lombalgia. Eu sempre escutava isso, todas as vezes que eu ia fazer uma avaliação para entrar em uma academia, aí quem estava me avaliando dizia, você tem hiperlordose, você sente muita dor nas costas? E de fato, eu sinto um pouquinho de dor nas costas. Isso, Marcela. A lombalgia é a dor nas costas, na sua parte mais inferior, já perto do quadril. Isso é o que a gente chama de lombalgia. Geralmente, essa lombalgia acontece novamente por um desequilíbrio muscular, seja um desequilíbrio muscular da musculatura abdominal, seja um desequilíbrio da própria musculatura lombar, que pode causar um desregulamento da pelve. A pelve da pessoa fica desbalanceada e isso causa dor. O estresse também pode contribuir para aumentar Sem essa dor, dúvida. não só na lombalgia, mas também toda. Sem dúvida alguma, Marcelo. Aliás, essa é a principal causa de dor lombar. A principal causa de lombalgia é exatamente o estresse crônico, a privação de sono, o sono inadequado, a insatisfação no trabalho, a insatisfação nas relações interpessoais. Essas são as causas mais significativas de dores lombares. Por isso que a gente sempre procura reafirmar isso para as pessoas que sofrem dessa dor. Não é com o medicamento que vai resolver esse quadro. Claro, durante o quadro agudo, a gente precisa tirar a pessoa daquela situação de dor. Mas o que vai resolver, de fato, esse quadro é reorganizar a vida nesses aspectos. Com relação também à postura, tem muita gente que trabalha sentado 8 horas por dia. Isso também colabora? Ficar sentado por muito tempo, Marcela, é algo bastante danoso para a saúde. Tem pesquisas mostrando que simplesmente ficar sentado por mais de 3 horas ao longo do dia deixa a pessoa numa predisposição maior para desenvolver todas as doenças crônicas, diabetes, hipertensão, inclusive dor nas costas. É fundamental que haja alongamentos intermitentes ao longo do dia. A gente nunca recomenda que a pessoa passe mais de 50 minutos sentada. Isso causa um encurtamento da musculatura posterior da coxa, que vai desequilibrar a musculatura lá da coluna lombar, causando as dores. Por isso que é importante dar sempre aquela levantadinha, vai tomar uma água, vai tomar um café, dar uma circulada e depois volta ao trabalho. Fundamental, Marcela, fundamental. Não passar mais de 50 minutos sentado. Levantar, fazer alongamentos. Se puder fazer ginástica laboral também vai ajudar bastante, mas evitar passar longos tempos sentado. E o principal, sentiu alguma dor, procura logo um médico, não vai se automedicar, porque essa dor pode camuflar alguma doença mais grave. Exatamente, Marcela. Fora que dores nas costas podem estar relacionadas também a outros problemas de saúde. Por exemplo, um problema na vesícula pode se manifestar com uma dor dorsal, uma dor nas costas. Um problema nos rins, nos ureteres, eventualmente até na bexiga, pode se manifestar com uma dor lombar. Então é importante realmente ir ao médico para fazer o diagnóstico adequado e a partir daí instituir o tratamento mais correto para a pessoa. Muito bem, doutor, adorei nosso bate-papo. A partir de agora vou mudar os meus hábitos e vou ficar menos tempo sentada. Muito bem, Marcela. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Até a próxima. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta eu vou mostrar para vocês que aqui em Caruaru tem empresa que desenvolve games. Me espera que eu volto rapidinho.
De volta com o cotidiano, olha só, a produção de games movimenta 110 milhões de dólares por ano. O Brasil ocupa o 13º lugar no ranking de consumidores de games. São mais de 60 milhões de jogadores virtuais no país, pois é. E aqui em Caruaru, tem empresa produzindo jogos e alimentando a cultura geek. Confere aí. Olha que massa o que a gente encontra aqui. Mais de 500 jogos de mais de 30 videogames. Desde o Atari, lançado no início dos anos 80, passando pelo Super Nintendo, um super sucesso dos anos 90, até a nova geração, como o PlayStation 4. Entre os jogos, clássicos como este cartucho do Super Mario, Zelda do Nintendo 64, e na parte digital, este game do Play 1, o Winning Eleven, um sucesso de vendas. Bons tempos, hein? Foi pensando nisso que João Paulo resolveu abrir esse estabelecimento, um dos únicos do estado. E não tinha aqui na cidade, e assim, tem alguns cantos que vendem mais esses jogos mais novos. Um ou outro ainda vende algum jogo antigo, mas não era aquele focado, entendeu? O foco da gente é só jogos, a gente só mexe com games, tudo relacionado a videogames. Só que a gente viu que tem público tanto para o novo quanto para os antigos. Aí a gente resolveu juntar o útil ao agradável, como eu gosto já de videogame, aí a gente resolveu abrir uma loja justamente para isso, para dar manutenção, essas coisas, e também para ajudar o povo que quer jogar aqueles jogos antigos, só que hoje não se encontra mais ou é difícil. Ou quem quer comprar, não compra com medo, porque diz, não vou encontrar jogo, não vou encontrar acessórios, ou quem dê manutenção no futuro. A indústria de games está passando de fase a cada ano. Para que vocês tenham uma ideia, tem um faturamento aí de 110 bilhões de dólares. O Brasil é um dos principais consumidores. Nesse ranking mundial está em 13º lugar. De acordo com a Abra Games, aqui no Brasil são 66 milhões de jogadores. Muita gente, né? Como deu para perceber aí, eu sou um deles. Aí, ganhei! Quem também está ganhando são as empresas. Felipe coordena uma desenvolvedora que produz jogos com temática educacional. Manguetal e o Mistério da Fábrica Sinistra foi disponibilizado para auxiliar no aprendizado das crianças do Sistema Público de Ensino do Recife. Esse é um mercado em crescente ascensão devido à potencialidade que os games têm como uma ferramenta educativa e também de poder otimizar o nível de aprendizado, né? Dentro de um jogo eu posso controlar o tipo de aprendizado que essa pessoa vai ter, eu posso analisar as formas do que ele vai aprender, como é que ele tá, se ele está aprendendo bem, se ele está aprendendo mal, eu posso botar níveis de dificuldades para ele ir pegando os aprendizados aos poucos, né? Então é um mercado em crescente ascensão, principalmente depois da inserção de novas tecnologias, como tecnologia de realidade aumentada e realidade virtual, que agrega muito com a ideia dos jogos em si, né? Porque são tecnologias que conseguem se encaixar e a gente consegue desenvolver soluções mais inovadoras para atender às necessidades dos clientes. Por trás dessa diversão, há muito trabalho envolvido. Neste exemplo, a empresa concorreu a um edital do Ministério da Cultura para desenvolver o game. Tudo tem que estar documentado. Então, depois de aprovado, eu tenho que definir algumas coisas com o produtor e como o jogo vai ser feito, né? Então, precisamos decidir quem são os programadores, quem são os artistas, né? E algumas características do jogo, né? O que é que ele vai ter, de fato. E aí tem que explorar mais algumas coisas, do tipo... Eu preciso explorar o level design, preciso fazer um estudo mais aprofundado do game design do jogo, né? Definir todo o enredo do jogo, tudo isso deixa muito bem feito, né? Porque aqui só foi uma proposta. Depois entra a parte do designer, que desenha os personagens e o cenário. Aí o programador dá vida e faz a magia do jogo acontecer. Bom, agora eu vou chamar o nosso Nutri Jefferson Arruda, porque hoje ele vai mostrar pra gente como é que a gente pode cozinhar corretamente os ovos sem perder os nutrientes. Você acha que é uma coisa simples, não é verdade? Parece, mas não é. Confere aí. Boa tarde, Marcela. Boa tarde para você que está em casa me acompanhando. Hoje eu vim falar sobre esse alimento que é extremamente versátil e pode ser consumido tanto cozido quanto mesmo assado ou frito.
O ovo é um alimento que deve ser levado em consideração porque ele é rico em vitaminas, ele também é rico em proteínas e compõe a dieta de qualquer brasileiro. É interessante você prestar atenção em como vai a qualidade do ovo, porque ao ser adicionado um copo d'água, se ele ficar com seu formato vertical, ou seja, se ele ficar em pé, já indica que o ovo não está tão próprio para consumo. E se esse ovo boiar, já indica que o ovo está estragado. Ou seja, quando adicionamos o ovo na água, ele deve ficar assim, viradinho, tá? Nem deve ficar desse formato em pé e nem deve boiar. Então, a partir do momento que você indica que o ovo está apto para consumo, você já pode colocar um recipiente com água no fogão para que essa água ferva. Muitas pessoas costumam botar a água no fogo logo com o ovo, e isso é errado, porque o tempo que ele passa em contato com a água fervente é extremamente necessário para que a gente consiga definir qual o ponto de cozimento dele, se a gema vai ficar um pouco mais mole ou se ela vai ficar com a sua consistência original. Então vamos lá conferir? Para que você tenha o melhor controle sobre que tipo de gema você vai estar comendo, é necessário que você ferva primeiro a água. Então aqui, como vocês podem ver, a água já está fervendo e aí eu vou adicionar o ovo. E agora vamos aguardar o tempo de 13 minutos para que esse ovo fique com a clara e com a gema ideal, que seria com cozimento por completo. Também vou demonstrar como fica o ovo após 7 minutos de cozimento, que é aquele tipo de ovo que apresenta a gema um pouco mais amolecida. Pronto, finalizados os 7 minutos, hora de desligar o fogão para que a gente adicione esse ovo na água fria, porque esse choque de temperatura vai impedir que a gema fique escura. Muitas pessoas não gostam de comer o ovo com a gema escura e acabam desconhecendo qual a forma de ser evitado que isso aconteça. Então a gente adiciona esse ovo na água fria, né? Uma vez que ele saiu da água quente, a gente espera um pouquinho e depois podemos já descascar para consumir. Lembrando que esse ovo aqui passou apenas 7 minutos na fervura e aqui a gema dele vai estar mais amolecida. Então aqui acabou de finalizar os 13 minutos necessários para fazer o cozimento desses ovos. Então, hora de desligar o fogão e retirar eles, adicionando numa temperatura fria. Lembrando que esse choque de temperatura evita que a gema fique esverdeada, que ele produza o composto de enxofre. Hora de conferir o resultado. Então esse daqui é o ovo que foi cozido por 7 minutos, o tempo inferior àqueles 13 minutos que estipulamos para que ele mantenha a integridade, tanto da parte da clara quanto da gema. Então vamos cortar para conferir? Temos aqui o ovo que foi cozinhado por 13 minutos e agora vamos ver como ficou a gema dele. Vocês podem ver, não ficou esverdeada e ficou com a consistência bem mais rígida do que o outro ovo que foi feito abaixo do tempo necessário. Bom, então aqui, como vocês podem ver, temos o ovo que foi cozido por 13 minutos, sendo assim o seu tempo ideal, levando também em consideração o choque de temperatura, né? Tira da água fervente e adiciona na água fria para que a gema dele não fique esverdeada. E aqui nós temos o ovo que foi feito abaixo do seu tempo ideal de cozimento. No caso, selecionamos 7 minutos e, como vocês podem perceber, a gema dele está amolecida. Então espero que vocês tenham gostado dessa dica. Espero que vocês continuem sim preparando o ovo, tá certo? Que é um alimento riquíssimo em proteína, vai te ajudar sempre no desenvolvimento cerebral, vai te ajudar com foco, com atenção, além de ser, claro, rico em vitaminas e minerais. Muito obrigado e até a próxima. Nutri, adorei a dica. Beijo, meu amor, até a próxima. Bom, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem uma dica do biólogo Marcelo Bezerra ensinando a economizar água. E você vai conhecer pessoas que são apaixonadas por viajar de moto. Tem gente de Caruaru que viajou de moto até na Europa. Me espera que eu volto rapidinho. E aí, vocês já experimentaram o vitaresco da Vitamassa? Ó, tem que experimentar, minha gente. Sabe aquele biscoito tradicional de chocolate recheado com baunilha que já é maravilhoso? Pois é, agora a Vitamassa trouxe mais 2 novidades para vocês. O vitaresco chocolate e o vitaresco torta de limão. Nas versões wafer e recheado. Explora o novo. Peça vitaresco da Vitamassa. Essas maravilhas vão te tirar do chão. E não esquece de seguir a Vitamassa nas redes sociais,
@VitamassaOficial. Explore novos sabores. Experimente os wafers recheados Vitaresco Vitamassa. Gente, não dá para viver sem água, né? Mesmo com as chuvas pontuais, que às vezes ajudam a melhorar o cenário das barragens, é preciso economizar água no dia a dia, porque a situação ainda não é boa, viu? A dica do professor Marcelo de hoje é mostrando como a gente pode economizar a água. Confere aí. Muito boa tarde, Marcela. Boa tarde a você que nos acompanha. Gente, esse período é normal as viagens. A gente sai daqui de Caruaru, vai embora para o litoral sul, aproveitar as praias e o litoral maravilhoso que o nosso estado tem e os estados vizinhos também, a Paraíba, as Alagoas e outros estados também da região Nordeste. Mas você sabia que muitas pessoas não têm cuidado ao sair de casa com as torneiras, com o registro, e o desperdício de água é impressionante. Denúncias que são feitas com pesa por vizinhos, por moradores, seja em residências como essa que a gente está aqui agora, ou em condomínios, apartamentos de condomínios fechados, é um desperdício alarmante. Então eu vim aqui conversar com vocês para medidas simples que podem evitar certos prejuízos, não só para você. A água é um bem comum, não esqueça disso. A água que você desperdiça na sua casa não vai fazer falta só para você, vai para toda a comunidade, tá? Então se liga nessas dicas de hoje. Um exemplo simples aqui, gente, uma torneira como essa aqui, que é de passagem do cano que vai levar a água para dentro da residência pela bomba d'água, aberta, gotejando como a gente está vendo aqui, em um dia gasta 46 litros de água, o que vai resultar em 30 dias, em um mês, em 1.380 litros de água. Mesmo os canos, a tubulação passando por dentro da parede, é fácil da gente identificar se algum cano desse está vazando. Basta a gente tocar na parede e sentir que ela está úmida. Esse exemplo aqui que eu vou te mostrar, a umidade está tão grande que a parede já está fofa, gente. Isso nos indica que há um vazamento de algum cano que passe por esse local. Parede fria e fofa, indicando que a água está retida. Ela saiu do cano, mas ela aqui está presa na alvenaria. Mesmo que você não identifique a parede esteja molhada ou úmida, pode sim estar tendo vazamento. Uma prova que você tem aí eficaz e simples é você vir aqui no registro geral, aqui no relógio, e fechar todas as torneiras e o relógio tem que estar parado. As torneiras fechadas não há por que o relógio está marcando. Então você dá uma olhadinha aqui, não esqueça de fechar todas as torneiras. E dá uma olhada, certifica aqui no relógio, tá? Então quando for viajar, não esquece de fechar o registro geral. Essa é a segurança que você tem, que não vai ocorrer vazamentos na sua casa, que não vai comprometer nem a sua residência e nem a residência dos seus vizinhos. Há registro de pessoas que não fizeram isso, não controlaram a boia da caixa d'água ou a boia de uma cisterna e o vazamento acabou atingindo não só a casa dele, mas os demais. A gente tem que ter consciência ambiental, viver em coletividade. Isso é uma atitude cidadã, tá, gente? Até para a gente poder viajar tranquilo e aproveitar o nosso verão. Marcela, bom verão para você, viu? Bom verão para você também que está nos acompanhando. Um forte abraço e até uma próxima. Obrigada, viu, professor? Como sempre, dicas maravilhosas. Beijo. A paixão pelas duas rodas tem motivado uma turma de Caruaru a viajar de moto por todo o território brasileiro. Tem gente que viajou até para outros países, inclusive para a Europa. Confere aí. Para os apaixonados, este ronco é inigualável. Essas motos norte-americanas de 1.450 cilindradas, projetadas para viagens de longa duração, são a paixão de Almir. Já bateu o país de norte a sul, fez rotas em duas rodas na Europa também, com o aluguel de motocicletas. Coleciona quilômetros e histórias. Temos aí uns 17 anos de clube e, consequentemente, de viagens, né? Eu poderia citar alguns aqui no Brasil, mas tem alguns também no exterior que eu fiz com alguns companheiros. Mas no Brasil, fizemos viagens para Lençóis Maranhenses, lugar muito bonito para se conhecer, realmente imagens exóticas que a gente nem imagina que tem aqui no Brasil. Aquela aparência de deserto, isso foi marcante. Fomos também, nessa mesma viagem, passamos em Delta do Parnaíba,
Fortaleza. Então nós fizemos quase toda a parte do litoral nordestino e boa parte do Ceará também nós fizemos, no Nordeste. Viajar de motocicleta só entende realmente quem pega a estrada e tem alguns companheiros, bons companheiros para viajar, entende por que esse fanatismo com a motocicleta. Almir, do início da nossa reportagem, é presidente desse motoclube, que reúne fissurados pelo veículo há 26 anos. Gente como o Paulinho, que vê no grupo uma família. Quando a gente faz parte do motoclube, tem muitas exigências para fazer parte de um motoclube. Você tem que ter um padrinho. Esse padrinho é responsável por você. E a família é o topo de exigência para que a gente participe também do motoclube. Porque as esposas passam a se conhecer, os filhos passam a se conhecer. E a gente é uma família, entendeu? É uma família que toda hora, todo instante está unido. Quando a gente vai viajar, as esposas da gente perguntam: quem é que vai do motoclube? Quem vai viajar do motoclube? Vocês vão viajar com quem? Quando fala no nome do motoclube, então está sem preocupação. Na família de sangue de Renato, apenas ele gosta de moto. Já ouviu muitos conselhos: rapaz, deixa isso, é perigoso. Mas com segurança, para ele, é algo que viver sem é impossível. Uma sensação de liberdade imensa. E você está na estrada, independente do título, de doutor, ou comerciante, ou não ter o doutorado, é a mesma coisa, são todos iguais. E olha, independente da cilindrada, da marca, tem gente que tem paixões por marca. Eu mesmo tenho uma paixão pela Harley, que tá marcada o resto da minha vida, mas independente. Cada um tem seu estilo, cada um gosta de um perfil de moto, mas é uma paixão fora do comum. Em outro ponto de Caruaru, encontramos Edinaldo Ferreira, outro que tem um bom motivo para viajar de moto. Quando a rotina é estressante, viajar em duas rodas é deixar os problemas lá na rodovia. Você viajar de moto, você começa a sentir prazer antes de estar na viagem. Desde antes da organização que você começa a se programar, é muito bom. Você na viagem é melhor ainda e fica para o resto da vida, porque você jamais esquece numa viagem de moto. Toda viagem que você faz, você diz: essa vai ser a melhor viagem, é boa, a próxima é melhor ainda, e vai sucessivamente. Todas as viagens de moto, mesmo que tenha algum perrengue, que tem, baixa um pneu, quebrar, é uma coisa normal, mas é uma viagem de moto, é uma viagem muito boa. Para mim é o melhor meio de transporte. Muito bacana. Um beijo para toda essa turma. Gente, o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquece que amanhã, 1h45, eu tô aqui de volta. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.